Olá a todos os amigos do Facebook, de A Tribuna, do Expresso Popular, tudo bem com vocês? Sou Tete Sartori, estou aqui com o Michael Santos, nós trabalhamos no Caderno de Esportes de A Tribuna e do Expresso Popular e lógico a gente vai falar sobre esporte. E o destaque desse meio de semana, sem dúvida, é o Santos, né? O Santos joga nessa quarta-feira contra o Gama pela terceira fase da Copa do Brasil. É o jogo de ida, né? Não tem aquela coisa de jogo de volta, o Santos eliminar o jogo de volta com 2 gols de diferença. Dessa vez, né? O Santos ganhando, perdendo, empatando, tem o jogo de volta. Jogo em Brasília, né, Michael? E o Gama vive uma situação curiosa, né? Se for eliminado, tudo bem que isso vai acontecer, se tiver que acontecer na outra semana, não joga mais esse ano, né? E o Santos está pensando na Copa do Brasil, em seguir adiante, voltar a Libertadores, quem sabe. Exatamente. A gente apresenta o jogo de amanhã justamente falando dessa situação do Gama. O Gama é um clube tradicional dentro do seu estado, e só que esse ano não fez uma boa campanha no estadual, parou na semifinal, e depois da semifinal do Campeonato Brasiliense dispensou uma série de jogadores e vai jogar com o Santos tendo uma equipe muito mais fraca do que aquela que disputou o Campeonato Estadual. Além disso, é uma equipe que, se for eliminada pelo Santos, o ano acabou, não tem mais jogo. Então, quer dizer, eles vão jogar, além de tudo, para continuar tendo compromissos, e muitos deles até pelo emprego, né? Porque se eles forem eliminados, não tem mais o que jogar, então o clube também não vai ter mais interesse em manter esses jogadores. Então, quer dizer, é um clube que vai enfrentar o Santos com dificuldades, embora o Santos também tenha alguns problemas, principalmente de escalação. A propósito disso, né, Michael, o Santos enfrenta o Gama sem o Gabriel, sem o Zeca, sem o Thiago Maia, sem o Ricardo Oliveira e o Renato, né, também. Os 2 últimos poupados e os 3 na seleção olímpica. Exatamente. O que já se sabia da ausência desses 3 jogadores da seleção olímpica. Sim, esse já estava claro. Isso era uma coisa já acertada, inclusive os substitutos já estavam selecionados. O Santos até tentou, não pela Copa do Brasil, mas pelo brasileiro, né? Exatamente. Até adiar. Mas as grandes dificuldades, talvez, de última hora, são as ausências do Ricardo Oliveira e do Renato, que foram poupados. São jogadores de uma certa idade, né? O Renato tem 37, o Ricardo 36 anos. E, enfim, é uma viagem para Brasília, para jogar num campo que tem num estádio. Aliás, só tem viajado para longe, né? Também. Copa do Brasil. E é um gramado ruim, depois eles teriam de voltar, e no domingo o Santos joga contra o Vitória lá na Bahia. Então, quer dizer, é um desgaste muito grande para jogadores dessa idade. E tendo peças de reposição que até aqui têm jogado bem, não há por que exigir demais desses jogadores, né? Pode-se dar um descanso para eles, manter um bom nível e, enfim, no final de semana, no Campeonato Brasileiro, ter todas essas peças à disposição. Aliás, a grande pergunta, né, Michael, é saber se a gente sabe que eles foram para a seleção olímpica. Sim. O problema é se eles voltam, né, agora. Exatamente. O Gabriel, no sábado, ele fez um gol e a declaração dele depois... Na verdade, a comemoração já foi diferente. Foi muito emblemático o que ele fez ali. Beijou o símbolo, não deu muita certeza se fica ou se vai, dizendo que a Vila Belmiro é a casa dele, enfim. Exatamente. E não foi só isso, né? No final do jogo, ele disse que ele viveu aquele jogo como se fossem os últimos momentos dele pelo clube. Você vê. Um jogador não fala de uma situação dessa se não for possível que ele saia. Exatamente. A gente sabe que ele tem propostas, o Chelsea é um clube interessado, a Juventus da Itália é um clube interessado, esse último, muito forte, ele pode receber um salário pelo menos 3 vezes superior àquilo que ele ganharia se renovasse o contrato com o clube. Quer dizer, financeiramente é bom, é um grande centro, então é uma possibilidade. E o Zeca, por mais que não tenha dito nada, na saída do jogo, né, do final de semana... Ele até brincou com ele na coletiva. Sim. Falou assim, vou me despedir de você porque você não vai voltar mais. Pois é, e é um jogador que vai fazer muita falta. E o Zeca também gostou da proposta que recebeu do Atlético de Madrid. Claro que ele vive uma condição diferente do Gabriel. Se o Gabriel tem a condição de bater o pé se quiser sair, o Zeca não tem toda essa condição e também não quer fazer nada disso. Então, para ele, se o Santos aceitar, ele sai. Se não for aceito, ele fica, e acredito que fica tranquilamente, né? Então não seria um problema. E nas vagas aí, no Zeca, o Caju deve jogar, né? O Yuri na vaga do Thiago Maia, é isso? Yuri no lugar do Thiago Maia e no lugar do Gabriel, o Copete, que é o que já se esperava. Copete que não entrou no sábado. Sim. Mas é ele que vai jogar na lateral, do lado esquerdo do ataque. O Vitor Bueno vai ser deslocado para o lado direito. O Rodrigão entra no lugar do Ricardo Oliveira, isso não tem surpresa. A dúvida fica por quem substitui o Renato. Sim. A gente não acompanha mais os treinos do Santos são sempre fechados quando antecedem as partidas. Mas o Dorival pegou a mania de treino secreto também. Mas assim, quando a gente entrou no campo,
no CT Pelé para fazer as entrevistas coletivas, os jogadores ainda estavam fazendo uma atividade que eles costumam fazer depois do treino tático. Normalmente o que acontece pro pessoal que está no Facebook entender, o Dorival separa o time titular, dá o treino tático, depois do treino tático ele separa esses titulares e os titulares ficam apenas cobrando falta, treinando falta direta contra algum goleiro. Os reservas ficam num outro campo para uma atividade em campo reduzido. Quem estava junto dos titulares batendo falta? O Elano. Então o Elano é o possível substituto do Renato. O Elano fez pouquíssimos jogos esse ano, entrou pouquinho, muito menos como titular, sim. Mas pelo que a gente pôde ver no treino, se for mantido o que a gente viu, o Elano vai formar a dupla de volantes com o Yuri. Perfeito. Enfim, por mais que o torcedor de repente questione a escolha e muitos falem da condição do Elano, do quanto ele tem rendido ou não, é um adversário muito fraco, tem muito fraco à frente. Realmente. Então é possível fazer esse tipo de mudança, fazer teste, enfim, sem comprometer a sequência. Até porque o Santos, se tiver algum tipo de complicação, tem o jogo de volta na semana que vem aqui e com certeza, fatalmente, vai eliminar o Gama, seja com o resultado de lá, seja com o resultado daqui, então não vai ter qualquer tipo de complicação. E até ainda falando sobre o Santos, mas sobre dois jogadores que agora não pertencem mais ao Santos, digamos assim, duas curiosidades. O Jean Xera, né, que muito se falou nos últimos tempos, porque o que aconteceu com o Jean Xera? Ele ficou um bom tempo sem jogar, foi para a Portuguesa Santista, o Santos fez uma parceria com a Portuguesa Santista, emprestou O Santos fez uma parceria com a Portuguesa Santista, né, como a gente dizia agora há pouco, e emprestou vários jogadores a Briosa, né, foram mais de 7, 8, mais. Acho que ficaram muito poucos em interesse do Jean Xera. O Jean Xera teve algumas oportunidades, fez 2 gols. Há muito tempo ele ficou nessa indefinição, né, indefinição não só por parte dele, mas por parte de quem o via jogar. Se ele vai continuar, se ele vai ter uma continuidade, ele se machucou, sumiu dos tratamentos, ninguém sabia dele no CT Pelé, e veio a informação de que ele decidiu abandonar a carreira aos 21 anos. Exatamente. Está vendendo tudo que ele tem em casa, vai morar com a namorada que está grávida de 8 meses no Mato Grosso. Esqueci agora o nome da cidade, é uma cidade, não conhecia essa cidade. Ele mora no interior. No interior do Mato Grosso, né? Interior do Mato Grosso. Ele vai viver com a moça e desistiu do futebol. É um contraponto muito grande em relação ao Gabriel, que tem 19 anos e está pensando em seleção brasileira e seleção olímpica, e ao Zeca, que está com 20 ou 19 também. O Zeca tem um pouquinho mais, o Zeca tem 21, 22 anos. 21, quer dizer, o Xera tem 21, né? Tem a idade deles, mais ou menos. Quer dizer, o Xera, há muitos anos a gente brincava que, puxa, o Xera começou tão cedo no futebol que o tempo era tão grande para ele mudar de ideia. Ele mudou de ideia talvez um pouco tarde demais. Pois é um caso típico assim de má gestão de carreira. Basicamente é isso. Ele surgiu aqui no Santos como uma grande promessa, 10 anos assim como o Gabriel e o Neymar, ele é mais ou menos contemporâneo de categorias de base. E em 2011, se eu não estou enganado, quando chegou o momento de fazer a renovação para ter um contrato profissional como profissional, o pai dele acabou criando uma série de dificuldades. Como criou com outros clubes? Exatamente. Aí o jogador não ficou aqui, rodou por uma série de lugares, uma série de países, até chegar na Portuguesa, no Santos ano passado, no Santos muito fora de forma. Chegou o começo desse ano, ele foi repassado para a Portuguesa para ter condição de jogar. Sim. E aí ele chega na Portuguesa, não consegue jogar como titular na Portuguesa Santista, um time que hoje está na 2ª divisão, que corresponde à 4ª divisão do Campeonato Paulista, é reserva na equipe, não consegue recuperar a condição física ideal, se machuca. Então, quer dizer, ele vem de uma série de problemas, uma série de tropeços, uma série de obstáculos que ele não tem conseguido superar, e imagina a cabeça de um garoto, que ainda é um garoto, de certa forma, né, tem 21 anos. Então ele está desanimado e por isso disse que vai parar. Logicamente é um cara muito novo, então ele pode de repente rever essa posição. Mas de momento é isso, e fico alerta para todos os jogadores novos, né? O pessoal que está assistindo a gente, que tem parente que joga também, tem que ter cuidado com a gestão de carreira, não importa o quanto seja bom na categoria de base. Com certeza. Se não for bem gerida a carreira desde pequeno,
corre o risco de acontecer o que aconteceu com o Xera. E um outro contraponto, falava de outro jogador do Santos, ex-jogador do Santos, né? É o Diego. O Flamengo anunciou agora há pouco que contratou o Diego, né, por 3 temporadas, um salário grande, me parece R$600 mil, e com bonificações possíveis, ultrapassa 700 mil. E o Diego, para quem não lembra, o Diego estava jogando no Fenerbahçe da Turquia, e um pouco em baixa, né? Veio com um salário alto, um jogador em baixa, e o Flamengo muito elogiado, muito incensado pela sua presidência, geralmente, digamos, muito ciosa com os seus recursos. Agora, a gente até conversava fora do ar, o Flamengo tem 3 jogadores com salários altos. Você tem o Diego, você tem o Leandro Damião e o Guerreiro, né? E o Guerreiro. Assim, é uma boa aquisição? Talvez seja. Depois de 12 anos fora do país, o Diego saiu em 2004 do Brasil, para quem não saiu do Santos por ponto. A gente tem que questionar isso agora, né? É um bom reforço? Pois é. É um jogador que vinha em baixa, não vinha em baixa só nessa temporada na Europa, ele já vinha num declínio, se a gente for ver bem, com um patamar financeiro muito acima de quase todos os outros jogadores do Flamengo. Por exemplo, o melhor jogador do Flamengo no campeonato, ao meu ver, é o William Arão, que não deve ganhar metade, ele não ganha com certeza, mas de repente 1/3 do que vai chegar ganhando o Diego, que ganha a mesma coisa do Guerreiro, que desde o ano passado não joga o que se esperava. Exatamente. E agora você tem o Leandro Damião, que também é super questionado. É um bom investimento? Talvez, ele voltando, ele jogue. Agora, um risco, principalmente para essa questão financeira e o clima, o clima de vestiário. Porque imagina, se chega um jogador ganhando tudo isso, num time montado, a gente lembra do Pato no Corinthians. Exato. E a gente foi saber tempos depois que muitos jogadores boicotavam o Pato, porque a diferença financeira era muito grande. É um risco que se corre. Por outro lado, eu acho que só para terminar esse assunto do Diego, a baixa do Diego, eu acredito que seja muito inferior, se é que dá para comparar baixas, em relação ao Leandro Damião, por exemplo. Ah, sim, com certeza. A chance do Diego dar certo, pelo menos na minha visão, é muito maior em relação a baixa dele ser menos baixa, digamos assim, do que a do Leandro Damião. Você falou do Pato, né? E o Cristóvão já vem dizendo, vou contar com o Pato, vou escalar o Pato. E agora na próxima rodada ele joga, né? Finalmente ele joga, o Cristóvão conta com ele, mas é aquele negócio, né? O Pato não se deu bem com muita gente no Corinthians e um deles ainda está lá, que é o Cássio, o goleiro. O Cássio já deixou recado no domingo dizendo que o Pato não pode ficar pressionando, digamos assim, a presença dele não pode ficar pressionando os outros atacantes que estão lá. Quer dizer, já deixou um recadinho para ele também. Mas o Cristóvão é o treinador, ele tem que se impor nesse aspecto, né? E vai jogar, né? Essa questão de pressão acho que é uma coisa inevitável, porque ainda para a sorte dele só tem o Cássio. Né? Exatamente. Não, essa questão é inevitável, porque desde o começo do ano, todos os centroavantes do Corinthians foram questionados. Exato. André, Luciano, nenhum deles correspondeu, o Cristóvão tentou no final de semana, ainda tem o Danilo. Pois é, então quer dizer, é um cara que vai entrar, reconhecidamente tem qualidade e que de certa forma resolve um problema do Corinthians. Por quê? O Corinthians tem a necessidade de contratar um atacante desde o começo do ano. O Tite já vinha falando e o Cristóvão segue dizendo a mesma coisa. Só que o Corinthians não contratou ninguém, inclusive nessa janela de transferências. Então chega o Pato, o clube não paga nada para ele chegar, já é obrigado a pagar o salário dele, tem que pagar de qualquer jeito, então joga apostando que o Pato vai querer jogar aquilo que sabe. Porque o Pato ele vive os últimos meses dele de Corinthians. Se ele jogar bem, final do ano, né? Ele atrai interessados para o próximo ano, quando ele já vai ser dono do próprio passe. Então, essa é a aposta. Agora, acho que é um erro do Cristóvão se o Cristóvão já colocá-lo como titular. Porque aí ele vai comprar briga com todos os outros jogadores que vem jogando e isso não costuma dar certo. O jogador ideal é que ele vá ganhando espaço. Vamos aguardar para ver. Ele disse que deve usar o Pato como centroavante, então ele teoricamente briga com o André e o Luciano pela vaga. Sem dúvida. E falando em essa necessidade, né, porque o Pato virou uma necessidade do Corinthians a ser cumprida. Né? Ele vai cumprir uma necessidade do Corinthians porque os outros atacantes não vinham correspondendo. Sim. E mudando até de time, né, um que vai sentir essa necessidade é o São Paulo. O Ganso já se despediu, foi para o Sevilha, já gravou um vídeo todo emocionado, disse que volta um dia. Eu acredito que até que volte, porque para o Santos eu sinceramente não acredito que ele volte em função da forma que ele saiu, apesar de outros casos que aconteceram de outros jogadores que saíram também não tão bem e voltaram.
E tem essa saída do Ganso, mas também tem o Caleri que saiu. E o Kardec. E o Kardec, é verdade. E o Kardec. Quer dizer, o São Paulo tem 3 aí. Pois é, e são 3 jogadores importantes, de certa forma. Por mais que o Kardec viesse, né, em uma fase ruim, era um jogador da posição. Agora o São Paulo não tem mais centroavante. O Caleri foi embora, ele foi embora, não houve uma peça de reposição para o setor. O Ganso foi embora, não houve uma peça de reposição. Então o São Paulo perdeu simplesmente seus 2 principais jogadores, Caleri e Ganso, e o reserva imediato do Caleri. O que o Balsa vai fazer com esse ataque? E o Balsa, inclusive, andou dizendo que se o São Paulo não trouxer reforço, ele vai pedir boné. Pois é, então é bom o São Paulino começar a se preocupar, porque a janela fecha hoje. Pois é. Se não for pela janela, vai ter que buscar reforço na Série B. Exatamente. E a gente sabe que reforço na Série B nem sempre é reforço. Não é mesmo, nem sempre. Então é um risco que ele corre e o São Paulino tem que se preocupar, porque se houvesse a presença, né, se permanecessem esses 2 jogadores, principalmente, o São Paulo teria condição de se recuperar e pelo menos brigar por uma vaga na Libertadores. Sem os 2 diferenciais que tinha, Ganso e Caleri, a possibilidade ela cai muito. Cai muito. E outro que vai sentir ausências é o Palmeiras, né? O Palmeiras com a seleção olímpica, a gente fala muito do Santos que vai estar sem 3, né? Ainda tem o Gustavo Henrique numa dessa, sim, pode ser chamado, né, numa eventualidade. O Palmeiras está sem o Gabriel Jesus, está sem o Fernando Praz, esqueci alguém? Não, são esses 2 na seleção. São esses 2, o Fernando Praz, que é o goleiro, o grande destaque do Palmeiras, capitão do Palmeiras, e tem o Gabriel Jesus, são 2 destaques, tanto no gol quanto na frente. De repente, em termos de comparação, a quantidade é menor, mas talvez o Palmeiras tenda a sentir mais do que o Santos nessa sequência de brasileiro, em função dos nomes envolvidos? Eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras perde muito na questão da liderança, principalmente sem o Praz. Nesse sentido, é bem evidente assim que o Palmeiras perde e não tem um outro goleiro à altura para substituir. Agora, quanto ao Gabriel Jesus, por mais que ele seja o principal jogador, por mais que seja artilheiro do Campeonato Brasileiro, enfim, por mais que venha em alta, o Palmeiras tem um elenco forte. Então, quer dizer, nesse final de semana, por exemplo, o time ganhou do Inter com o Dudu no banco. Exatamente. Então o Dudu sai do banco, ocupa o lugar do Gabriel Jesus e o restante do time ali, meio campo e defesa, se mantém. Eu acho que sente menos. Agora, evidentemente, a gente só vai conseguir ver o peso dessas ausências na medida que os jogos forem acontecendo, né? Porque, em tese, aqui voltando ao Santos, o Copete é um bom substituto para o Gabriel. O Yuri para o Maia. Fica só a dúvida pelo Caju. Exato. Mas, enfim, para ser bem sincero, eu acho que nenhum dos 2 times vai sofrer muito ou vai perder rendimento por causa dessas ausências. Você acredita que não? Eu acho que não. Eu acho que existem opções para suprir. É evidente que futebol é confiança. Então, se os times forem ganhando sem os 2 jogadores, eles deslancham e não sentem a falta. Se ocorrerem tropeços, aí pode ser que a questão psicológica atrapalhe o desempenho deles em campo. Aí muda tudo. Aí sim a gente pode ver se vai realmente ter... Qual o peso dessa interferência no campo. Você vê, a gente estava falando do São Paulo antes, né? Que estrago fez essa desclassificação para o São Paulo da final da Libertadores? O São Paulo chega numa final da Libertadores, o Ganso ia ficar mais um pouquinho, o Caleri talvez ficasse mais um pouquinho, o Kardec também. E se ganha, quem sabe poderia ficar mais um pouco ainda. Não é verdade. E falando em final da Libertadores, até para a gente partir para o futebol internacional e daqui a pouco encerrar a nossa participação,